Introdução às linguagens formais, explicadas no Minecraft. Este é o Steve. Ele estava correndo por aí até avistar uma casa com duas placas. Em uma delas estava escrito Linguagem Natural. Curioso, Steve entrou na sala e encontrou um livro aberto. A primeira frase dizia: "O programa está correto." Logo ao lado havia uma explicação. Essa é uma linguagem natural. As pessoas conseguem entendê-la, mas ela pode gerar interpretações diferentes. Agora que já entendia o conceito de linguagem natural, Steve voltou à entrada e seguiu para a porta da linguagem formal, curioso para descobrir o que encontraria ali. Ao entrar na sala, Steve encontrou outro livro. Desta vez, a primeira página mostrava apenas conjuntos de símbolos e sequências, como abre chaves 0,1 fecha chaves, abre chaves a vírgula B fecha chaves, 0101, aba e aeba. Em seguida, o livro explicava: aqui temos uma linguagem formal. Ela é formada por símbolos organizados de acordo com regras bem definidas. Diferentemente das pessoas, o computador não interpreta sentimentos nem contexto. Ele apenas verifica se as regras foram obedecidas. Depois de aprender sobre linguagens formais, Steve seguiu para essa próxima sala, onde explicava como o computador trabalha com regras. E encontrou um baú com outro livro. Ao abri-lo, leu um desafio. Imagine que o computador exige uma senha formada por letras e números. Ao lado, havia duas opções de senha: A1, 2, 3 e ABCD. Steve decidiu tentar a primeira. Assim que a digitou, a porta se abriu. Lá dentro, um livro explicava que a senha foi aceita porque seguia exatamente as regras definidas. Em seguida, Steve voltou e tentou a senha ABCD. Desta vez, a primeira porta se fechou e outra se abriu. Nela, havia um livro explicando que a senha foi recusada, pois não atendia às regras exigidas. Ela continha apenas letras, quando era necessário combinar letras e números. Antes de continuarmos, vamos conhecer dois conceitos essenciais das linguagens formais: o alfabeto e as palavras. O alfabeto é o conjunto de todos os símbolos permitidos e é representado entre chaves, com os símbolos separados por vírgulas. Neste exemplo, o alfabeto é 0 e 1, ou seja, apenas os símbolos 0 e 1 podem ser utilizados. Já as palavras são sequências formadas exclusivamente pelos símbolos do alfabeto. Por isso, 010 é uma palavra válida, enquanto 013 não é, pois o símbolo 3 não pertence ao alfabeto definido. Agora que conhecemos esses conceitos, fica mais fácil entender como eles se conectam. Tudo começa com os símbolos, que formam um alfabeto. A partir desse alfabeto, podemos construir cadeias, ou seja, sequências de símbolos. No entanto, nem toda cadeia faz parte de uma linguagem. Para determinar quais são válidas, utilizamos um conjunto de regras. Assim, a linguagem é formada apenas pelas cadeias que obedecem a essas regras. Esses conceitos não surgem de forma isolada. Eles estão diretamente relacionados a conteúdos que já estudamos. Quando dizemos que uma linguagem é um conjunto de cadeias válidas, estamos aplicando o conceito de conjuntos. Ao verificar se uma cadeia atende ou não às regras definidas, utilizamos a lógica para decidir se ela pertence à linguagem. Esses mesmos conceitos aparecem representados por meio de autômatos, que utilizam grafos para reconhecer linguagens formais de maneira visual. Como Steve é um aluno exemplar, ele resolveu colocar o que aprendeu em prática. Primeiro, definiu um alfabeto, AB. Com esses símbolos, criou algumas cadeias, como A, B, AB, BA, A, BB e ABA. Depois, estabeleceu uma regra. A linguagem será formada apenas pelas cadeias que começam com a letra A. Depois de definir a regra, Steve guardou o livro no baú. Nesse instante, uma passagem secreta se abriu. À frente, havia dois baús, um para as cadeias aceitas e outro para as cadeias recusadas. Como a regra dizia que apenas as cadeias iniciadas pela letra A pertenciam à linguagem, as cadeias A, AB, AA e ABA foram colocadas no baú das aceitas. Já as cadeias B, BA e BB foram colocadas no baú das recusadas, pois não atendiam à regra estabelecida. Em outras palavras, as cadeias do primeiro baú pertencem à linguagem, enquanto as do segundo não pertencem, pois não seguem a regra definida. Depois de compreender como funcionam as linguagens formais,
Steve percebeu que esse conceito está presente em diversas áreas da computação. Sempre que um programa verifica se uma senha atende aos requisitos, valida um endereço de e-mail, interpreta um comando de programação ou analisa um código-fonte, ele utiliza princípios das linguagens formais. Esses conceitos também são fundamentais na construção de compiladores, interpretadores, bancos de dados e em diversas outras tecnologias que usamos diariamente. Com essa jornada, Steve aprendeu que as linguagens formais permitem que os computadores interpretem informações de maneira precisa, seguindo regras bem definidas. Agora, ele já pode dizer que compreende o básico desse assunto. Compreender conceitos como símbolos, alfabetos, cadeias, linguagens e regras é o primeiro passo para entender como os programas de computador processam informações e tomam decisões. Esperamos que esta explicação tenha ajudado você a compreender os fundamentos das linguagens formais. Até a próxima! Qualquer dúvida, entre em contato.